A seleção dos Estados Unidos masculina de futebol está sem treinador desde o último dia do ano de 2022. E o motivo por trás disso é um escândalo que envolve violência contra a mulher. É o que eu vou te contar nesse vídeo a partir de agora. Sei que a manchete pareceu meio sensacionalista, mas é exatamente isso que está acontecendo. Desde o dia 31 de dezembro de 2022, acabou o compromisso entre o técnico Greg Berhalter e a seleção americana, mesmo a seleção eliminada nas oitavas de final da última Copa do Mundo no Catar. Digamos que era possível que nesse momento a federação estivesse discutindo. Será que vai ficar com o treinador? Será que vai trazer um outro profissional? Vai apelar para um técnico estrangeiro, como foi especulado? Fato é que 2023 chegou e nada estava acontecendo. Mas esse limbo teve um fim. Estou gravando inclusive o vídeo na terça-feira, no momento em que sai a notícia, que saem as notas oficiais. Um caso envolvendo o técnico em 1991, um caso de violência contra a mulher, veio à tona. E esse é o motivo da Federação dos Estados Unidos ainda não ter decidido pela continuidade ou não deste profissional. Bom, seja muito bem-vindo aqui, este é o Prato Feito do Conca. Nós estamos a caminho da Copa do Mundo em 2026, Estados Unidos, México e Canadá, e por aqui, você já deve ter visto, tem muito conteúdo relacionado também ao futebol, aos esportes e também ao futebol que eles chamam de soccer aqui nos Estados Unidos. Caso seja a sua primeira vez, deixa aí um joinha e siga o canal para mais informações. A todo momento tem notícias para você. Essa é a bomba. Greg Berhalter, ele mesmo fez um longo comunicado falando sobre, inclusive, um caso de chantagem por conta deste episódio ocorrido com ele em 1991. Federação de Futebol dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, também falou que neste momento uma investigação está sendo feita. Bom, o que está acontecendo? Descobriu-se que em 1991 o Greg Berhalter chutou uma mulher. Chutou nas pernas. Quem é essa mulher? É a atual esposa dele. Rosalind é o nome dela. Eles se conheceram no outono de 1991 e pouco depois de se conhecerem e antes de firmarem um compromisso mais sério, houve essa briga em que os ânimos se exaltaram. Estou usando aqui as palavras que o técnico fala no seu comunicado e ele admite de maneira vergonhosa, como coloca inclusive no texto, que de fato desferiu um chute na altura das pernas dessa mulher. Ele fala que é um ato que ele se arrepende até hoje, que tanto ele quanto a Rosalind contaram para amigos e familiares, mas jamais levaram o caso para as autoridades. Caso que, ao que tudo indica, foi resolvido entre eles, porque ambos seguem casados há mais de 25 anos. Ele conta que o relacionamento foi retomado 7 meses depois, permaneceu e inclusive no último final de semana eles completaram 25 anos de casado. Bom, o que a gente entende a partir das informações que chegaram? Ele, Berhalter, diz que estava sendo vítima de suborno, tentativa de chantagem para que esse caso não chegasse à mídia e não chegasse principalmente para a Federação de Futebol dos Estados Unidos, que alega ter recebido este alerta no dia 11 de dezembro, ou seja, uma semana antes da final da Copa do Mundo, em que o Messi se consagrou lá diante da França, e que desde então, e aí eu já parto aqui para o segundo comunicado, a Federação de Futebol contratou uma empresa que está fazendo uma investigação independente. E até que os resultados sejam finalizados, eles não decidiram se permanecerão ou não com o técnico. Greg Berhalter foi inclusive um jogador de futebol da seleção dos Estados Unidos, atuou em Copa do Mundo, ele vinha trabalhando na Major League Soccer, o seu principal trabalho foi com o Columbus Crew e foi contratado para ser técnico da seleção americana depois do vexame de não se classificar para a Copa do Mundo de 2018, a Copa do Mundo da Rússia. O que eu já falei até em outras oportunidades é que foi tratado assim mesmo, como um grande vexame. Assume a seleção, conquista a CONCACAF Nations League, conquista a Copa Ouro, né, que é como se fosse
a Copa América aqui na parte da América Central e da América do Norte e classifica até com certa tranquilidade, tendo superado tecnicamente o México no último ciclo, classifica-se para a última Copa do Mundo, caiu num grupo muito difícil, se classificou na mesma chave que tinha Inglaterra, cai nas oitavas de final diante da Holanda, perdendo por 3-1. É o responsável direto por liderar uma geração muito talentosa de jovens jogadores que acredita-se pode chegar ao seu auge justamente em 2026. O que, na minha visão, naturalmente faria dele o técnico para mais este ciclo. Até por conhecer esses caras, por trabalhar com eles, eu imaginei que ele continuaria. Mas aí, logo após a Copa do Mundo, veio a história do Giovanni Reyna, de que ele não teria se comportado bem, que teria havido inclusive uma reunião ali entre a comissão técnica e uma votação para decidir se os caras dispensavam ele ou mantinham o Reyna que é jogador do Borussia Dortmund, filho do Cláudio Reyna e que é um desses novos talentos do futebol dos Estados Unidos. Decidiu-se pela permanência, tanto que ele entra, né, no jogo contra a Holanda. Foi o jogo, inclusive, que ele teve mais minutos. Muito se estranhava ao longo da primeira fase, na fase de grupos, do porquê do Reyna não ser aproveitado. Aí a gente ficou sabendo, vamos dizer, desse escândalo que foi contornado ali de maneira interna. Agora, com essa questão lá de 1991, uma questão pessoal, uma questão aparentemente resolvida, e deixar claro que esse canal, e eu aqui falando diretamente para vocês, ninguém vai contemporizar nenhum tipo de violência contra a mulher. A pergunta que eu faço e deixo aqui para vocês é: se esse escândalo, ainda que aparentemente bem resolvido, se isso pode ou não atrapalhar e interferir no futuro profissional dele como técnico da seleção norte-americana. Eu repito, a federação só vai se pronunciar depois que uma investigação for feita. Tendo a pensar, tendo lido essa notícia há poucos instantes e trazido aqui para você, de que isso pode ser fatal, que eu acho que vai ser a justificativa necessária para que um outro profissional seja contratado. Deixa aqui a sua opinião e a gente continua conversando. Obrigado pela audiência aqui no Prato Feito. Não esqueça aí de deixar o seu like e também de assinar o nosso canal. Valeu!